Bom dia. Bom dia. Todos, mais uma vez, né? Eu sou da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, sou coordenador junto com o Daniel, Comissão Brasileira de Justiça, e faço parte do grupo de análise de conjuntura da CNBB. Estamos preparando um texto aí para saindo, um texto de conjuntura internacional para o próximo Conselho Permanente, né? E esse texto também vai ser uma base do texto que virá depois para a Assembleia dos Bispos. Estava brincando com a Alessandra de que falar em 30 minutos de conjuntura internacional hoje é quase uma missão impossível. Na própria desenvolvimento do texto que a gente está fazendo esses dias, a gente faz em múltiplas mãos, né? São representantes das PUCs que a gente trabalha nisso. Todos os dias que a gente estava desenvolvendo uma parte do texto, a gente teve que fazer no dia seguinte. Então essa é um pouco a característica da realidade que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma realidade que tem pelo menos duas palavras que são fundamentais. Preciso disso aqui, porque em Brasília está difícil. Aqui. Tá bom aqui. Tá bom aqui, tá bom aqui. Uma palavra que parece que já é parte dessa nova realidade, que é a palavra chamada a palavra incerteza. Nós estamos vivendo cada vez mais num mundo em que os acontecimentos, que tem muito a ver com a segunda palavra, os acontecimentos estão mudando numa velocidade muito forte. A segunda palavra é uma palavra que o Papa Francisco já falou e que hoje faz parte da nossa cultura, é que tudo está interligado. O fato de tudo estar interligado, qualquer fenômeno, desde que pequeno, né, tem o famoso princípio da borboleta que dizia que o bater de asas da borboleta no trópico pode provocar um furacão no outro hemisfério. Uma pequena ação numa região do planeta pode gerar uma escala de modificação toda, porque está tudo interligado. Isso é um dos elementos que dá a incerteza no que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje. Nesse documento ainda não está isso de maneira muito clara, não sei se vocês vêm acompanhando esses documentos que a gente faz para a CNBB, mas tem uma frase que a gente sempre introduz, que a gente diz o seguinte: nós estamos vivendo um mundo em que o velho, a forma como o mundo se organiza, na produção, na sociedade, na cultura, está em crise. A gente diz que a gente está com uma policrise, né? No último documento do Papa ele falou disso. Existe uma crise econômica, uma crise política, uma crise social muito forte, uma crise ambiental muito forte. Esse mundo está em crise, esse velho está ruindo e o novo está surgindo, mas ainda não surgiu. Se a gente vem falando, algumas pessoas, alguns analistas, dizem que esse novo, a gente já está vivendo uma nova época. Na verdade, esse novo, mesmo que a gente tenha transição de muita coisa, mas nós já estamos vivendo uma nova época. Quando os analistas, os historiadores dizem isso serve para quê para a gente? Para a nossa prática cotidiana. Né? Lembrando o nosso método, né? Ver, julgar e agir. Isso serve para a gente saber como é que está as forças e a correlação dessas forças no mundo, para a gente agir de maneira mais efetiva e mais eficaz. A gente está aqui na comissão sociotransformadora, nossa ação, como foi falado, não é uma ação sociotransformadora. Então a gente faz essas análises para entender essa correlação de forças e as forças que estão em movimento, para quando agirmos,
agirmos na direção sociotransformadora e a gente conseguir tentar, vamos dizer assim, anular as forças que são contrárias a essa transformação. Então, a primeira pergunta na análise de conjuntura que a gente faz é justamente, por isso que se fica falando muito assim, mudamos a época, mudamos. Quando estamos falando isso, a gente está falando de mudança dessas forças. E por que os analistas estão dizendo que a gente está vivendo hoje um momento diferente? Outro, novo momento. Que o mundo que a gente conheceu, quase todos nós vivemos uma parte da nossa vida, que é o mundo até 1990, ele foi muito organizado depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo que saiu, a concertação, o acordo que se teve depois da Segunda Guerra Mundial, onde foi construído todos esses organismos internacionais que a gente conhece hoje, né, da ONU, a OMC, esse mundo que saiu em dois grandes polos. Um polo dos países centrais capitalistas, que era basicamente coordenado pelos Estados Unidos, os países da Europa e Japão, posteriormente, e o outro polo da União Soviética. O mundo, esses polos, eram forças que disputavam uma maneira de produzir e uma maneira de organizar a sociedade. E isso, de uma forma ou de outra, quando a gente fala de polarização, de uma forma ou de outra, influenciava o mundo. Os países do mundo seguiam a orientação econômica, o modo de vida, né? A gente fala do modo de vida americano, ou seguiam a orientação, o modo de vida da União Soviética. Se diz até, e isso é muito importante a gente compreender, porque isso tem a ver com o entendimento de como as coisas estão interligadas hoje, os estados que conseguiram avançar mais as condições de vida dos seus povos, foram os estados capitalistas, do lado do polo capitalista, estados capitalistas centrais, eles conseguiram avançar, chamados estados do bem-estar social, Estados Unidos, França, Inglaterra, conseguiram atingir sistemas de saúde, sistemas de emprego, sistemas de casa própria para a maioria da sua população. Esses estados o fizeram muito em função de ser um contraponto com o modo de vida da União Soviética, que estava distribuindo a riqueza, que estava distribuindo melhorando as condições de vida. Países muito atrasados, como a Rússia, tinham conseguido superar em muito pouco tempo as condições de miséria. Então, o contraponto disso estava sendo feito por esses países centrais, construindo isso que a gente conhece hoje como o estado do bem-estar social. Isso tudo foi construído na década de 40, 50, 60, né, gente? Aqui no Brasil, a gente nunca teve, ou na Argentina, ou na América Latina, a gente nunca teve um estado de bem-estar social completo. A gente teve, vamos dizer assim, umas pequenas doses disso, né? Foi no período de Vargas, ou no período de Perón, na Argentina, onde se conseguiu a legislação trabalhista, os direitos trabalhistas que a gente conhece hoje, a previdência social, o sistema de saúde, foram nessas décadas. Muito bem. Com a queda, e eu fazendo um resumo desse período histórico de maneira muito rápida, com a queda do Muro de Berlim e com a desintegração da União Soviética em 89 e 90, esse contraponto deixou de existir. E passamos a viver num mundo, a partir da década de 90, num mundo que a gente chama de um mundo mais unipolar. Então veja, ao mesmo tempo que esse contraponto deixou de existir, essa necessidade dos estados de bem-estar social de fazer essa distribuição de riqueza
também deixou de existir. Então foi um período, abre-se um período que nós consideramos, isso está nos documentos, na última carta do Papa, fala sobre o neoliberalismo, né? Abre o período do neoliberalismo, onde que essas conquistas dos estados de bem-estar social estão sendo retiradas de maneira brusca e radical. Se no primeiro momento se retira dos países da América Latina, da África, no segundo momento se retira do próprio Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos é uma sociedade com sérias divisões, ou com sérias desigualdades sociais. Hoje os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde. Hoje, se você é pobre e vai no hospital, você morre na frente do hospital nos Estados Unidos. São poucos os países europeus que estão mantendo os sistemas únicos de saúde, mas está se perdendo todo o restante. Como é que a população deixa perder? Isso é resultado de um monte de conflitos e lutas e guerras. A resistência ao neoliberalismo foi com sangue, suor e lágrimas para toda parte no mundo. E o que nós estamos vivendo hoje, no ano de 90, né? Nesses 30 anos de forte neoliberalismo, que desmontou em boa parte do mundo essas proteções sociais, nós estamos vivendo hoje é resultado de tudo isso. É resultado não só de perdas de direitos, mas também é resultado de um massacre às organizações que resistiram. A tentativa de desorganização das várias organizações, e aí vai tudo, os sindicatos, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, as organizações que resistiram. Isso foi feito à custa de quê? Aquele capitalismo que estava com crises cada vez mais constantes, a última foi em 2007, 2008, consegue sobreviver em função do quê? Da destruição desses direitos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de um grande salto econômico a partir de algumas revoluções tecnológicas. Na década de 90, a implantação da internet deu um salto. É como se tivesse um pequeno boom econômico, principalmente dos Estados Unidos, com a implantação da internet. E no início dos anos 2000, com todas as plataformas tecnológicas e as grandes empresas que a gente conhece hoje, de comunicação, a telemática, que a gente chama, né? Que é a junção da informática com a computação. Isso também deu um segundo fôlego para essa economia, que, de alguma forma, está mostrando as suas fragilidades. Então nós estamos chegando num mundo hoje em que essa saída de um único polo e do neoliberalismo já não consegue mais ir adiante. Porque isso provocou um colapso social muito forte no mundo inteiro, aprofundou de maneira exponencial a crise ambiental, a crise social que gerou grandes migrações e guerras, grandes conflitos, ao ponto do Papa Francisco dizer que nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial se somarmos os vários conflitos regionais. Um levantamento feito há pouco tempo desses conflitos é porque a imprensa só divulga mais a Palestina e a Ucrânia, mas nós estamos com uma quantidade de conflitos na África, na Ásia, muito fortes. E o que nós estamos vivendo hoje concretamente, e que está muitas vezes assustando muita gente, é a construção, a luta pela construção das várias saídas dessa situação.
Queria ler um trechozinho aqui. Toda vez que eu leio, quando eu estava escrevendo um pouco esse texto, eu lembrei muito de você, meu padre. Porque esse contexto hoje, e todo o contexto da COP que vamos estar vivendo, e toda a questão ambiental, tem muito a ver com essas saídas, as possibilidades e as limitações dessas saídas. Os custos de uma transição energética acelerada e necessária não serão possíveis sem uma ampla concertação mundial. E esses custos estão no centro do que nós estamos vivendo hoje, de todas essas medidas que o Trump, depois nós vamos falar sobre isso, está adotando, porque as grandes forças econômicas, principalmente as forças econômicas capitalistas ocidentais, não querem pagar esses custos. E isso é um dos grandes motivos das grandes diferenças no rumo dessa saída. A orientação de Trump e de seus aliados de extrema-direita pelo mundo afora é uma ruptura ou um giro. Não estão dispostos a sacrificar suas vantagens competitivas. Qualquer potência que decida descarbonizar mais rápido que as outras se colocará em uma posição mais vulnerável, porque terá custos produtivos mais elevados. A globalização está interrompida e voltamos a uma situação de crescente protecionismo, confirmado pela avalanche de tarifas sobre importação dos Estados Unidos, que detém a maior parcela do mercado mundial e exercerá o poder mais forte. Ou seja, nós estamos numa situação atual que o neoliberalismo, e um dos componentes fortes do neoliberalismo foi a globalização, que era a abertura para que os capitais e a produção fosse mundializada. Esse projeto está sendo interrompido. Por isso que muitos estão dizendo que estamos numa outra época. E existe, assim como existe divisões nas forças sócio-transformadoras, existem também divisões na elite econômica mundial. E hoje nós temos duas grandes forças. Uma que é extremamente retrógrada, porque volta ao passado, que é o que a gente está chamando de neofascismo. Essa força tem um projeto que é ruptura com as políticas mundializadas, ou seja, volta à proteção dos seus estados nacionais e das suas economias. E eles fazem isso hoje porque eles veem que a única forma deles manterem os dedos é entregar alguns anéis. Eles estão fazendo isso porque é a única forma. Depois eu vou dar alguns dados aqui para vocês da economia chinesa e da relação entre economia chinesa e economia americana. Eles estão fazendo isso hoje como uma forma de se contrapor ao avanço da economia chinesa no mundo. Se no passado construíram o Estado, isso que é importante a gente entender um pouco da conjuntura. Se no passado construíram um estado de bem-estar social para se contrapor, e nisso foram muitos governos progressistas a se contrapor à União Soviética, e as transformações que estavam havendo na União Soviética, hoje estabelecem uma gama de ações protecionistas para protegerem suas economias, para se contrapor ao avanço da economia chinesa. É isso que explica um pouco todas essas medidas, porque alguns pensam, é loucura do Trump, não tem loucura, tem pura racionalidade nessa história. É um conjunto de medidas que estão sendo tomadas, primeiro para permanecer essas economias sem os direitos que elas já perderam, para manter essas economias com a situação que estavam depois de toda a implantação, que estão depois de toda a implantação do neoliberalismo. E segundo, para se contrapor à economia chinesa. Olha esses dados, eu vou ler para vocês. Veja, sempre é uma disputa
de projetos, né? De projetos de como conduzir a humanidade. Projetos econômicos, sociais, políticos, culturais. Hoje existe uma grande mudança, porque não existe o contraponto da União Soviética, existe o contraponto da China, que é uma espécie de uma economia meio híbrida, né? Ou seja, utiliza do mercado capitalista, tem uma planificação centralizada, que é um instrumento das economias socialistas, e está conseguindo, a economia chinesa está conseguindo uma revolução em termos das condições de vida do seu povo. A gente sabe o tanto que tem os problemas que tem a China em termos do autoritarismo, mas a gente não pode deixar de ver que é um país que na década de 40 e 50 tinha uma população rural faminta e que eles estão conseguindo superar isso e de alguma forma estão estabelecendo uma economia que seja um contraponto dos países capitalistas ocidentais. Veja esses dados, que aí a gente começa a compreender o porquê que essa disputa está ganhando esses contornos atuais. Em termos cumulativos, desde 2008, o PIB chinês quase triplicou de tamanho em termos reais, ao passo que o PIB dos Estados Unidos cresceu 35%. Veja a diferença. E o da área do euro, só 14%. Em 2008, a economia chinesa correspondia a 38,2% dos Estados Unidos, em valores constantes a preço de mercado. Em 2023, o PIB dos Estados Unidos é apenas 28,4% maior que o da China. Em muitos aspectos, a economia chinesa já está ultrapassando a economia americana. Em paridade de poder de compra, que é a medida mais adequada para comparações internacionais, a economia chinesa já é maior que a estadunidense há uma década. O Banco Mundial estima que o PIB da China em 23 seria de 35 trilhões, 19% do total global, contra 28 trilhões dos Estados Unidos, 15% do planeta. Os indicadores convergem para outras grandezas estritamente físicas, onde se destaca a superioridade chinesa em termos absolutos, ou de velocidade em convergir como líder global. Em 2008, os Estados Unidos produziam 4,1 mil tetrawatts de energia, ou 20,4% da população mundial de energia elétrica, geração. A China produzia 3,5 mil tetrawatts, ou seja, 17,4% do total. Já em 23, a produção estadunidense atingiu um pico de 4,5 tetrawatts, a chinesa 9,5. Se produz mais energia, isso significa também produção de todas as outras coisas, né? Em 2022, os portos chineses movimentavam 269 milhões de contêineres, 4 vezes mais do que o segundo colocado no mundo. Os Estados Unidos, 62 milhões. Em 2021, os chineses depositavam 6 vezes mais patentes tecnológicas que os estadunidenses. Em 2008, residentes dos Estados Unidos aplicaram 20% mais patentes. Em 2008, os Estados Unidos tinham 20% mais patentes. Em 2021, os chineses depositaram 6 vezes mais. Atualmente, a expectativa de vida ao nascer na China é 78,6 anos. É superior à média estadunidense, 77,4. Isso é uma transformação dos últimos 30 anos, porque era completamente inverso disso. Em 80, viviam em média, os estadunidenses viviam em média, em 80, 9,2 anos a mais que os chineses. Hoje dá-se o contrário. A taxa de mortalidade de homens na China é de 104 por 1.000 habitantes em 2022, contra 180 dos Estados Unidos.
o indicador chinês é 40% menor que os Estados Unidos, ao passo que, em termos cumulativos, desde 2001, houve 26% de queda na mortalidade de homens na China, ao passo que o parâmetro dos Estados Unidos aumentou 25%. Esses números comparativos explicam um pouco essas medidas atuais e a busca de uma solução olhando para o retrovisor, para o passado. A sociedade central que dominava o mundo, a gente falava do consenso de Washington, né? Ou seja, que estabeleceu o neoliberalismo com Reagan, Margaret Thatcher na Inglaterra. Esse consenso que levou o mundo a essa situação, porque esse consenso que direcionou o mundo, nos levou a essa situação que a gente vive hoje. E hoje existe, as pessoas não compreendem direito, dizem, mas como pode Trump tomar as medidas contra seus principais aliados? As principais medidas que estão sendo tomadas agora, que são a guerra tarifária. A guerra tarifária. Os principais atingidos é quem? México, Canadá. Os principais aliados dos Estados Unidos. E compra uma diferença brutal com toda a Europa na definição da guerra da Ucrânia, se aproximando de uma saída que é proposta pela Rússia. E toda a Europa, vocês viram, a mudança dos tempos estava naquela reunião da sala oval nos Estados Unidos. Todos os jornais nunca tinham visto aquilo, né? O presidente americano, em frente a todas as câmaras, mudando toda a sua política, ataca o Zelensky e diz que ele é carta fora do baralho. Mas não ataca o Zelensky, ataca a saída para a guerra proposta pelos países europeus, aliados da OTAN dos Estados Unidos. As pessoas perguntam, como é isso? Se está querendo se contrapor à China, por que abre esse conflito com seus próprios aliados? Essa é uma das saídas de uma das forças políticas que estão em disputa no mundo, que é o que a gente chama do neofascismo, que estão propondo, primeiro, em termos econômicos, fechar os seus países, diminuir seus custos com as guerras. O que na prática os Estados Unidos estão dizendo, não vamos pagar para a OTAN mais, não vamos pagar o preço dessa guerra mais. Mas ao mesmo tempo, para fazer isso, precisa atacar também as democracias. O conjunto de medidas que o Trump está fazendo visam, em última análise, diminuir a democracia, a participação democrática da própria sociedade americana, sem dizer que reúne forças no mundo inteiro para apoiar saídas autoritárias. Quando o Elon Musk faz um ataque direto, uma participação direta defendendo um partido na Alemanha, o partido claramente nazista, nas eleições que houve há 2 semanas atrás, isso também não é uma coisa de um maluco. Os homens mais ricos do mundo, que têm trocentos assessores, eles estão mostrando o caminho que eles acham que é a saída. Quando eles se alinham com o Milei, e o Milei fazendo o que faz na Argentina, de destruição das condições de vida do seu povo, ele está mostrando uma das saídas para o mundo. E existe uma crise, porque essa saída não é consensual nem dentro dos Estados Unidos. O Partido Democrata
E grupos econômicos fortes americanos não são a favor dessa saída, assim como os países europeus. O Trump está muito baseado nos grupos econômicos, que são das grandes plataformas tecnológicas, não todas, das grandes plataformas tecnológicas e da indústria do petróleo. Por exemplo, a indústria das armas, que sempre foi apoiadora do Partido Democrata, tem diferenças nesse processo. Assim como nós estamos vendo as diferenças a partir do posicionamento dos partidos ou dos países europeus e Japão. Então nós estamos numa realidade em que todas as medidas, e são medidas de extrema agressividade, olha, só lendo algumas delas rapidamente, que meu tempo já se estourou aqui. O fechamento do USAID, a grande agência internacional de desenvolvimento, responsável por 42% de toda a ajuda humanitária global. Retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Saída do Acordo Global de Tributação da OCDE. Impôs tarifas agressivas a produtos de aço, alumínio, que nos atinge, inclusive. As medidas protecionistas, especialmente das tarifas que marcaram início a uma guerra comercial com várias nações, incluindo a China. Revogou a participação americana do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, cancelou a norma de veículo elétrico. Todas as medidas que o Biden tinha feito já da transição energética, cancelou tudo. Voltou produção de petróleo em alta velocidade, né? Estima a polarização de petróleo, gás e extração mineral, assim como a suspensão de medidas adotadas pelo governo anterior, que buscavam maior sustentabilidade e combate às mudanças climáticas, e até mesmo falas de incentivo explícito ao uso de canudos de plástico. Intensificação de políticas antimigratórias. Prisão de imigrantes, situação irregular. Encarceramento de programas que facilitam o ingresso de imigrantes por motivos humanitários. O fim da cidadania automática para pessoas nascidas nos Estados Unidos cujos pais estão em situação irregular. Facilitação da deportação expressa. Suspensão de emissão de passaportes a gênero não binário. Fim de políticas adotadas no governo anterior voltado a promover a diversidade, a equidade e a inclusão dos direitos pessoais. E por aí vai, porque cada dia ele tá baixando um decreto. Né? Na verdade, até agora eu consegui chegar só no ver. Não avancei muito no julgar. Mas só queria terminar dizendo o seguinte, porque como da nossa tradição a gente não só tenta mostrar como estão essas forças, e aí eu falei um pouco, muito em função dos acontecimentos últimos, que é toda a política de um dos polos centrais. Não falei dos BRICS, não falei da economia chinesa e de como ela está se posicionando frente a essa nova geopolítica mundial, né? Porque eu tenho a impressão de que é o tema que todo mundo está discutindo, refletindo, o porquê dessa ação do Trump e qual é a resistência no mundo a esses posicionamentos. Eu não poderia terminar sem pelo menos há sempre luz no fim do túnel, que a gente diz, né? Ou seja, os elementos de esperança, né? Que nos últimos documentos a gente tem sempre levantado, que a própria profecia que o Papa Francisco a todo momento nos está oferecendo, né? O Papa Francisco, se a gente for levantar todos os elementos que a gente falou até agora de fragilidade que o mundo está vivendo, e formos ver, é justamente os aspectos que o Papa Francisco está tocando. A Laudato Si não só falou da questão fundamental, da questão ambiental, mas é uma crítica profunda ao neoliberalismo. Fratelli Tutti, todo esse ressurgimento do fascismo é uma crítica profunda à questão política e à forma
como os grupos autoritários estão se posicionando no mundo, propondo uma outra política. A economia de Francisco e Clara é uma proposta justamente de buscar alternativas a esse capitalismo, a essa economia que mata. E agora, nas últimas, a carta do Papa aos bispos americanos, depois da posse de Trump e depois dessas primeiras medidas, ele fala claramente, quase para um bom entendedor basta, essa saída que o Trump está apresentando não é uma saída. Do absurdo de toda da questão da migração. Então, a luz no fim do túnel, as propostas de um novo mundo estão muito nas ações e práticas do Papa Francisco. E isso tem, de alguma forma, dialogado com uma série de forças no mundo. As resistências a essa saída para a humanidade estão sendo levantadas. E não são só nos Estados Unidos, com os juízes e os tribunais e os estudantes nas universidades se levantando contra as medidas. Mas no mundo inteiro, grandes manifestações na Alemanha, grandes manifestações na França, sobre a forma e a proposta de solução da guerra, proposta que parece até uma anedota, né? Proposta para a Palestina, de expulsar os palestinos e construir resorts. A visão das possibilidades de superação disso e da resistência em relação a isso, né? Eu acho que é o tema da gente conversar um pouco ao final. Mas o fundamental é a gente compreender essas. Eu fiz questão de ficar mostrando um pouco a evolução histórica disso, para a gente compreender que a gente está vivendo um outro momento. Aquela fase que começou com a queda do Muro de Berlim, que foi até, vamos dizer, o início, as 2 primeiras décadas desse século, ela está se encerrando. E a gente está começando uma outra fase, uma fase muito mais perigosa. Então, o importante é que quando ele traz, né, todos esses dados, todas essas informações, a gente pode ficar com a parte para trabalhar no decorrer desses 2 dias, primeiro com essa questão das palavras que você traz no início, né, da incerteza, mas também dessa questão de que está tudo interligado. Né? Onde é que o reflexo acontece? Isso nós vamos trabalhar, né, no nosso discernir também, como comissão, como pastorais da Comissão Sociotransformadora. E agora nós vamos ouvir o Rudy, aí, que é do movimento, né, dos trabalhadores sem teto, um pouco como que essa conjuntura também já apresentada pelo Chico Botelho reflete junto aos movimentos populares e como que nós que estamos mais diretamente na igreja e que precisamos estar, né, se interligando, fazendo esses elos que o Dom Reginaldo levanta, que nós tentamos fazer aqui no início da manhã. Como é que reflete aí nos movimentos populares, Ruth? Estou entrevistando. E você tem até 25 minutos agora. Mas eu vou falar menos que isso. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. É uma honra estar podendo compartilhar não só com as pastorais e sua diversidade, né, e do ponto de vista da abrangência da atuação, mas eu acho que com os sujeitos que estão aqui, né, o compromisso que é firmado todos os dias por todas e todos que estão aqui, inspiram a gente construir esses outros mundos, né, e essa outra possibilidade de viver em sociedade que Chico tão bem colocou. Não vou ter o brilhantismo dele em fazer essa exposição, mas eu acho que tem um elemento fundamental na abordagem dele, que é transformar a análise de conjuntura em análise estratégica, né? Isso é um elemento fundamental hoje.
Porque a gente está vivendo uma conjuntura em que a gente está sendo atacado por tantas frentes e de tantas formas, que às vezes a gente fica na tentativa de responder esse imediato e perde essa dimensão histórica que é tão fundamental para a nossa atuação política, né? Não só a perspectiva histórica da atuação da igreja, né, das nossas organizações, mas desses processos e movimentos mais amplos da humanidade, né? Então acho que se tem uma coisa que marca a política desses últimos anos foi a capacidade desses setores, né, que Chico também ilustrou, né, que em defesa dos seus interesses particulares foram estreitando cada vez mais as possibilidades de transformação da nossa sociedade, né? O quanto esse elemento da queda do Muro de Berlim e a tese do fim da história foi consolidada de forma muito perversa por esse capitalismo de desastre que a gente está vivendo, né? Esse capitalismo que se alimenta da morte, que se alimenta da catástrofe ambiental, que se alimenta da fome das pessoas, que se alimenta, né, da sede insaciável pelo lucro, né? Onde tudo pode virar mercadoria, né? A natureza vira mercadoria, nossos corpos, tudo que a gente produz, o nosso pensamento, a inteligência, criar uma inteligência artificial para também ir lucrando cada vez mais, né? E como nesse momento da história, né, se reconfigura esses setores neofascistas a partir de uma concepção de mundo, cria uma explicação e põe em movimento toda uma estratégia política que não é de hoje, né? Acho que, como o Chico colocou, é importante porque muitas vezes a gente entra no desespero de pensar que tudo está acontecendo agora e a gente vai conseguir dar uma resposta a isso de forma muito imediata, num piscar de olhos tudo vai estar mudado. Acho que é importante pensar como a extrema-direita foi manejando, né, um processo de mudanças estruturais na nossa sociedade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, as mudanças nas relações de trabalho, né? Chico colocou a questão a possibilidade de um estado de bem-estar que foi sendo desconstruído não só no Brasil, mas no mundo nas últimas décadas, né? A questão da contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, como o próprio direito ao assalariamento, né, que foi um elemento fundamental na construção do capitalismo, foi perdendo o sentido de existir, né? O neoliberalismo foi criando uma ideia de que o salário não é algo mais importante para o trabalhador, ele tem capacidade de empreender se ele conseguisse manter as próprias custas. É esse ideal que a gente pretende, né? Tornar os trabalhadores precarizados, pequenos burgueses, coisa que é impossível do ponto de vista da sociedade capitalista. O que a gente tem visto acontecer é cada vez mais uma dinâmica de concentração de renda e não de socialização da riqueza. Então, acho que como a extrema-direita manejou esse processo, né, da mudança das relações de trabalho, que, em síntese, do ponto de vista da organização dos setores populares, é a dificuldade também cada vez maior de organização desses setores a partir dessas dinâmicas novas de trabalho, né? Se antes você tinha uma fábrica e você conseguia organizar uma assembleia na fábrica para debater as condições de trabalho, hoje então os trabalhadores mediados pelo aplicativo, né? Onde eles primeiro não se reconhecem como trabalhadoras e trabalhadores, né? E ao mesmo tempo não tem instâncias coletivas de trabalhar suas questões, porque essas questões deixam de ser sociais e passam a ser individuais, né? Nessa dinâmica do neoliberalismo de plataforma que a gente está vivendo hoje. Então acho que esse é um elemento fundamental também, que foi uma mudança muito explorada pela extrema-direita. E outra questão é de como se buscou enfraquecer o sentido da política também nos últimos tempos, né? De como o ataque ao Estado, né, como o espaço de todos os vícios, a corrupção, tudo que existe de ruim está lá no Estado, né? A sociedade não funciona porque a gente tem um Estado que é muito pesado, ineficiente, e como se o mercado fosse o espaço de todas as virtudes, né? Bota na mão do empresário, bota na mão do bom gestor, que as coisas funcionam, né? E a gente sabe
que isso teve um sucesso muito grande, né, um apelo midiático muito grande a partir, né, acho que o Brasil foi um grande laboratório em relação a isso, né? O golpe de 2016 foi justamente a alavancagem desse discurso, né, do combate à corrupção, do sentimento antipolítica, de uma ideia de nacionalismo sem povo, com essa, né, perspectiva de tentar cada vez mais de alguma forma enfraquecer a política e absolutizar a dimensão do Estado, não só colocando ali como ideais de bons gestores os grandes empresários, o agronegócio, etc., mas a própria lógica de privatização, né, como avançou nessa última década, por exemplo, a lógica de privatização dos serviços mais básicos, né, a privatização do saneamento, a disputa dos recursos naturais, né, a partir do mercado, como a estratégia que foi pautada aí por esse neoliberalismo para garantir que ele conseguisse sobreviver a essas múltiplas crises que Chico muito bem colocou, né? E eu acho que tem elementos dessa construção, né, ideológica do neoliberalismo e da extrema-direita hoje que a gente precisa entender melhor, né? Primeiro é essa formação de uma consciência social mediada pelo algoritmo, né? Como hoje a sociedade é pautada por essa lógica da economia da atenção, de toda uma polêmica que surge nas redes sociais, se torna a coisa mais importante a ser debatida na sociedade. Não é a pobreza, não é a desigualdade, não é a violência contra as mulheres, não é a subalternização das maiorias na sociedade, né? Sempre um escândalo pontual que mobiliza sempre, né, a atenção de todas as pessoas, né? Um segundo elemento é essa questão do ressentimento tão bem trabalhado a qualquer tipo de mudança social, né, do protagonismo das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa entender que o que a gente está vivendo enquanto formação dessa extrema-direita também é uma reação a esse processo de organização de setores que sempre foram subalternizados na sociedade, né? Quando eles atacam, por exemplo, a política de cotas, né, que foi fundamental para mudar a cara das pessoas que frequentavam a universidade pública, né? Quando eles atacam, por exemplo, o direito das mulheres a decidir sobre seus próprios corpos, sobre ter igualdade salarial e uma série de outras questões. Isso é fruto da luta das mulheres que gera como reação, né, setores mais conservadores a necessidade de defender seus interesses. Então esse elemento do ressentimento a essas mudanças sociais e culturais é um elemento que aglutina, né? Não é à toa que eles se reconhecem muito facilmente hoje, se tornou uma virtude para esses setores se reconhecerem como conservadores, né? A direita, em décadas passadas, jamais teria esse, vamos dizer assim, esse orgulho de defender que são conservadores. Eles estavam, não, assim, a gente só é a favor da inovação, da mudança. Agora não, eles estão na defesa da conservação mesmo, assim, é explícito como eles se posicionam dessa forma, né? Então, assim, esse é um elemento muito interessante. E quem são esses sujeitos? Né? São os homens brancos, proprietários, né, que também tentam dialogar aí com setores da juventude, mas o quanto, de alguma forma, esse aspecto de um ressentimento muito forte que vem sendo trabalhado, né, do ponto de vista das mudanças sociais. E um terceiro ponto que Chico falou da dimensão da incerteza e que a extrema-direita trabalha a partir da categoria da segurança, né, de como eles mobilizam, né, uma sensação permanente de insegurança na população e que como eles são as respostas para esse processo de incerteza, de insegurança, de destituição dos laços sociais, né, a partir de uma lógica armamentista, de morte, de guerra, de eliminação do outro, e não de uma sensação, de fato, de paz social. Né? Você vê que, por exemplo, quando você olha para a diplomacia, não só estadunidense, mas da própria Europa, essa dinâmica da defesa legítima da guerra, ela aparece sem nenhum problema.
né? Assim, não, estamos aqui para defender, para garantir a Europa, né? Quando a resposta ao posicionamento de Trump, não, vamos garantir mais investimentos sim em armamento para a Ucrânia. A gente não pode sair derrotado dessa guerra e não a solução de paz, né? Então, assim, esse elemento da segurança e como a gente também tem a capacidade de disputar, né, esse debate da segurança pública é fundamental. E aí, para entender também melhor essa extrema-direita, é preciso pensar, acho que, 4 filtros ideológicos que movem esses setores, né? O primeiro é a questão dessa luta contra o sistema, né? Eles a todo momento estão manejando essa ideia de que eles são antissistema. Eles eliminam, no geral, né, a ideia do poder econômico, né? O sistema não é os bilionários, o sistema não são os grandes proprietários de terra, o sistema são os políticos, né? Então a gente quer eliminar essas pessoas que atravancam o desenvolvimento do empreendedorismo, na nossa capacidade de empreender todos os dias. Então, essa ideia de construção do sistema, e que muitas vezes o sistema é a esquerda também, né, porque de alguma forma, houve um ciclo de governos, principalmente na América Latina, né, o ciclo de governos progressistas. Então, eles conseguiram colar muito na esquerda essa ideia de que nós somos o sistema. Então, acho que pensar esse elemento, né, esse filtro ideológico, e como também a extrema-direita aparece como reação a essa possibilidade de avanço que a gente teve nas últimas décadas, é fundamental. E eles constroem isso a partir de um segundo elemento, que é essa caricatura da esquerda, né, que eles sempre, não é à toa, que a gente viveu um processo de uma ditadura civil-militar que construiu como principal imagem dos comunistas as figuras que comiam criancinhas, né? Então era essa caricatura que era pensada da esquerda, e como hoje segue sendo também a lógica de caricaturar a esquerda a todos os momentos como a forma de fazer avançar esses ideais conservadores, que mobilizam também um terceiro ponto, que é a tática do pânico moral a todo momento, né? Que a ideia da esquerda é acabar com a família, que a ideia da esquerda é acabar com os casais heterossexuais, é fazer com que as crianças virem trans a todo momento. Nosso objetivo de debater a educação nas escolas é sexualizar as crianças e fazer com que as crianças virem trans, né? Então é o kit gay, é toda essa coisa do pânico que ele gera, um material escolar que é para convencer as crianças a mudarem a sua orientação sexual. Então tem esse elemento sempre do pânico moral como um elemento fundamental. E por último, o debate da vitimização, né? Como eles se colocam como os grandes perseguidos políticos. Então, como quando o Bolsonaro, né, não se reconhece como o artífice de um golpe de Estado que tentou matar um presidente da República eleito, um vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se coloca como a principal vítima desse processo. Estão me perseguindo, caçaram meus direitos políticos, querem me destruir, quando ele não reconhece que era ele que tentou destruir um país, destruir um povo, promoveu uma tática extremamente genocida no contexto em que mais precisava, né, do fortalecimento da saúde pública, onde se tivesse uma postura sanitária responsável, né, ele não teve a capacidade de fazer isso. Então, o que a gente tem esse campo da extrema-direita, né, que de alguma forma impulsiona e se baseia em todos esses elementos, e por outro lado, a necessidade de a gente se contrapor a esse processo, construindo não só, né, eu acho que com a eleição de Lula a gente conseguiu ter um elemento fundamental, que foi a construção de uma unidade política. Eu acho que é importante que a gente reconheça, por exemplo, do ponto de vista desse debate estratégico, que há 10 anos atrás várias organizações, movimentos se comprometeram a construir essa unidade a partir da constituição de 2 frentes nacionais de mobilização, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que foram exitosas, né? Não naquele momento de forma mais imediata, né, do enfrentamento ao golpe, à eleição de Bolsonaro, mas conseguiram de alguma forma responder à conjuntura, né, e retomar um governo democrático popular no país.
que não foi suficiente para acabar com essa ideologia bolsonarista e de extrema-direita na nossa sociedade, né? Acho que as eleições municipais do ano passado, né, acenderam esse sinal de alerta para nós, né? O PL foi o partido mais votado do país, né? Elegeu muita gente, não só no executivo, mas no legislativo, né? Hoje eles colocam como uma das principais estratégias, não só a disputa da presidência, mas ocupar o Senado em 2026, justamente para promover um conjunto de mudanças, corroer ainda mais a democracia, né? Poder bater de frente de forma mais contundente com o STF, né? Já que eles perceberam que de alguma forma acabou sendo logo o STF, que nunca foi nenhum grande defensor da democracia, mas no contexto em que a gente vive, esse avanço do conservadorismo acabou sendo uma retaguarda ali de princípios e valores constitucionais mais básicos, né? Não só em relação aos desmandos de Bolsonaro, mas o debate do marco temporal agora e outros debates que de alguma forma o STF tem amortizado esse impacto do avanço dessa extrema-direita que hoje se articula, né, do parlamento de forma a não esconder os seus interesses de criminalizar permanentemente os movimentos sociais, né? Seja a partir da construção de uma frente que se chama Invasão Zero, né, que foi e que teve como um dos principais fatores de unidade a CPI do MST o ano passado, mas um conjunto de projetos de lei que criminaliza a luta pela reforma agrária, a luta pela reforma urbana, a possibilidade de demarcação de terras indígenas, né? Como essa disputa territorial está muito aflorada na nossa sociedade, é fundamental que a gente, né, olhe para o território também como a grande potência que nós temos agora nesse contexto, né? Então acho que quando a gente está aqui nesse ambiente onde essas imagens, esses rostos que estão aqui nas fotografias não são só, né, os sujeitos com os quais a gente quer construir no cotidiano, mas também são os sujeitos que no cotidiano estão construindo tecnologias populares alternativas ao que está posto aí, seja do ponto de vista da agroecologia, né, seja do ponto de vista de novos arranjos e respostas à crise ambiental, né? Acho que isso são fatores fundamentais. E como a gente vai impulsionando uma estratégia que permita a gente construir uma ofensiva. E aí eu vou ir concluindo, trazendo aqui um pouco do acúmulo que o MTST, que as frentes têm construído para esse ano, que podem permitir a gente avançar nesse sentido, né? Uma primeira questão o debate, quando eu falei desse processo, né, da desregulamentação do mundo do trabalho, todas as mudanças, acho que pensar que, por exemplo, o fim da escala 6x1 foi um elemento que de alguma forma confrontou essa precarização sem limite, né, do mundo do trabalho, é um fator extremamente fundamental para a gente construir essa ofensiva, né? O quanto a extrema-direita foi obrigada a criar narrativas que não foram na zona de conforto deles, né? Eles agora estão constrangidos a dizer que eles são contra o direito dos trabalhadores de descansar no final de semana, né? A gente criou um contexto favorável de uma pauta extremamente popular, né? Inclusive essa semana saiu a pesquisa, 65% do povo brasileiro apoia o fim da escala 6x1, né? Então é uma pauta que ganhou muito. Quem está sofrendo mais nessa conjuntura, né? A gente, por exemplo, teve semana antes do Carnaval o lançamento, né, a coletiva da PEC, né, da deputada Erika Hilton, que você via os trabalhadores de serviços gerais do Congresso ali escutando, né, aquele debate do fim da escala 6x1 como algo que toca as pessoas. Né, a gente tem, por exemplo, na Cozinha Solidária aqui do Sol Nascente, que é a segunda maior favela do Brasil, você tem os trabalhadores da limpeza urbana que vão almoçar lá e perguntam: e aí, quando é que vai ter uma mobilização pelo fim da escala 6x1? Porque a gente quer participar, né? Então a gente tem uma capacidade de construir agora
né, um processo de diálogo com esses setores que hoje estão, né, sendo disputados e seduzidos por essa lógica do empreendedorismo, por uma lógica de organização política e de politização do debate das condições de trabalho, né, que não só dialogam com o debate do fim da escala 6x1, mas tem aberto a possibilidade de um debate sobre jornada de trabalho de forma mais ampla, né? Então, por exemplo, hoje em São Paulo vai haver uma reunião agora à tarde que vai debater a proposta de um plebiscito, né, nacional que debate o fim da escala 6x1 e a mudança da jornada de trabalho, né? A própria PEC da Érica Hilton já traz uma proposta, né, de redução de jornada de trabalho para 36 horas semanais, mas isso está também na agenda do movimento sindical e de vários setores, e eu acho que isso é um ponto fundamental. Outro ponto, né, que eu acho que é importante do ponto de vista da geopolítica global, e que eu acho que o Brasil tem assumido um papel muito importante, com contradições, com limites, mas eu acho que, por exemplo, a gente que, por exemplo, tinha uma postura em relação ao G20 histórica, que era sempre olhar aquele grupo de Estados e nações e ver como as agendas de avanço do mercado, da desconstrução das políticas públicas saíram desse espaço. Vivemos o ano passado um G20 no Brasil que teve como orientação, por exemplo, uma aliança global contra a fome e contra as desigualdades e um debate sobre taxação sobre grandes fortunas. Isso não é pouca coisa, né? Acho que isso mostra o papel que Lula, que o Brasil, que o Sul global, né? Eu acho que dentro desse debate que Chico falou, né? Como vai se configurando esse novo conceito, né? Que em algum momento já foi terceiro mundo, depois se mudou para países em desenvolvimento e agora se reconfigura como uma perspectiva alternativa, né? Do ponto de vista global, a partir dessa ideia de um Sul que se articula, que procura criar respostas para essas crises, é muito importante. Então também, do ponto de vista do plebiscito, está em debate a taxação de grandes fortunas e a questão da isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000. Isso também é um ponto fundamental, porque ele dialoga com 85% da população brasileira que hoje recebe até R$5.000, né? Então quebrar um pouco com esse discurso possível da extrema-direita, que o governo Lula e o taxado só quer saber de taxação, né? Como eles colaram essa pecha no Haddad como alguém que só quer saber de gerar novos impostos, né? A gente diz, não, a gente quer taxar quem tem mais e a gente quer isentar os mais pobres, né? Como a gente mobiliza esse discurso que dialoga com os mais pobres e ataca esse sistema, de fato, né, os bilionários, e maneja esse debate antissistema ao nosso favor, é fundamental. E aí, meu tempo está acabando, acho que do ponto de vista também de debates estratégicos e fundamentais que a gente tem para esse ano, é como a gente se mobiliza também para fazer da COP30, né, um espaço para debate sobre justiça climática, né? Não só no Brasil, mas como no mundo, né? Então acho que a gente viveu o ano passado como um ano que foi que demonstrou, primeiro, a nossa capacidade de responder a essas crises, né? Por exemplo, nós, enquanto MTST, construímos as cozinhas solidárias de emergência, estivemos lá, né, com os mais impactados, lutando pela reconstrução também das moradias daquelas famílias que foram impactadas, defendendo uma lógica de investimento em infraestrutura nas periferias. E a gente precisa manejar esse debate agora a partir também de como o debate ambiental nos permite também repensar esse sistema, né? Acho que o debate ambiental ele traz essa integralidade do ponto de vista de questões que eu acho que permitem também aos movimentos sociais recuperarem essa capacidade de pensar sistema, e eu acho que isso é fundamental hoje. A gente manejou esses últimos anos, né, lutando por moradia ali, por reforma agrária, por outro lado. Eu acho que chegou a hora da gente
recuperar essa capacidade dos movimentos sociais de retomarem as utopias, de retomar esse sentido de mudança. E eu acho que a agenda ambiental é uma agenda que nos coloca muito bem nesse debate, né? Porque desde desse debate de combater as privatizações, vai dizer que não tem saída para a crise ambiental dentro de uma lógica capitalista, né? Uma lógica que nega, perceber também como a crise ambiental, né, reproduz uma lógica perversa de desigualdade a partir do racismo ambiental, de como os impactos maiores são dos pequenos produtores, são quem está morando nas periferias urbanas. Politizar, popularizar esse debate é fundamental. Então acho que a gente vai ter uma oportunidade, né, com a COP30 e fazer com que a COP30 seja um processo, né, que se inicie. A gente está construindo, enquanto FTST, a Cúpula dos Povos, né, rumo à COP30, que já articula aí mais de 500 organizações nacionais e internacionais, que a gente faça isso como um processo que não vai acabar lá em Belém, mas que vai ganhar mais fôlego a partir de uma agenda que seja construída justamente para o enfrentamento dessa crise climática que está no nosso cotidiano, né, que vai ser um elemento cada vez maior de aprofundamento dessas múltiplas crises, seja pelo impacto que traz na produção de alimentos, né, dessa dinâmica de reconfiguração das cidades, mas que aponte também alternativas, né, que a gente consiga articular isso a partir dos territórios, da organização de movimentos sociais e da construção de uma unidade política entre os nossos setores que permita a gente avançar numa agenda comum. Então, como meu tempo acabou, era essa a mensagem aí que a gente queria trazer e agradecer mais uma vez. O mais interessante é que ele disse que não precisava todo esse tempo, mas cumpriu direitinho, né? Então, no início do Botelho eu pegava as duas primeiras palavras, né? Mas no final ele apresentava algumas luzes e no seu caso, Rudi, eu vou ficar com o último, né? Para a gente não perder de vistas as oportunidades que diante de tanta situação que requer nosso olhar mais criterioso, sempre tem perspectivas de mudanças, né? E aí você traz agora, por fim, essa oportunidade que a COP30 pode nos oferecer para ser esse espaço para um debate de justiça em todos os sentidos, principalmente a climática, né? Então, olha, a Alessandra tinha comunicado que a casa quis oferecer um café, né? Nós não vamos ter essa oportunidade de todos sair, porque daqui a pouco já tem um almoço, mas fique à vontade quem quiser levantar um pouco para fazer ali tomar um café ou algo assim. Nós temos até meio-dia e meia agora um pouco mais de 20 minutos. Então, a gente queria saber se algum de vocês, né, quer manifestar, quer reagir a partir da fala das duas, tanto do Chico Botelho como do Rudi, para a gente ter um tempinho assim de ouvir pelo menos duas pessoas e eles, né, fecharem, complementando o que ainda queriam falar no primeiro momento e não foi possível, ou se deixamos esse momento para eles, mas ficamos à vontade para uma ou duas pessoas fazer alguma reação aí, com alguma pergunta, com alguma observação, com algum complemento. Rapidíssimo, eu queria parabenizar, foi muito bom, inclusive se complementaram bem, acho que essa era a intenção, né? E queria dizer que a questão do plebiscito será um tema que iremos debater hoje ou amanhã, para ver de que maneira ele dialoga com o projeto popular, o Brasil que queremos, que foi construído ao longo destes anos na Semana Social Brasileira. Mas queria tocar um ponto, e de repente, se sobrar tempo, vocês podem comentar, que é o papel da fé e da religião com respeito aos temas que vocês definiram, porque tanto a questão do medo, do pânico moral, como disse o Rudi, como a questão da manipulação da democracia e até
do uso intencional de comunicadores, influenciadores a serviço de projetos de extrema-direita é algo que nos está preocupando muito, de um lado. Mas, do outro lado, isso mostra a força histórica e atual que a fé, a espiritualidade e também a religião como um campo organizado pode ter na construção de uma sociedade justa, né? Não devemos só pautar a religião como o grande vilão que agora está sendo um cúmplice, sem dúvida, de mecanismos de deturpação, né, da sociedade, mas também como um ator que tem uma potencialidade hoje ainda muito mobilizadora e encantadora, né? Então acho que seria um tema importante de se debater. Mais alguém? Vamos continuar, não? Então, a questão sempre fundamental da história da humanidade são as guerras econômicas, né? As guerras políticas, né? Mas estamos num país que supostamente então, se deu um avanço político nos últimos anos, atualmente, mas ainda com um problema muito sério de orientação econômica, né? E nesse sentido, então, aí temos as políticas sociais compensatórias. Sendo, né, pessoas e grupos, organizações que trabalhamos a partir do dado religioso, né, da fé, dado religioso, dado cultural e o dado social, tentando fazer incidência política, mas quais são as possibilidades de avançarmos, né, e juntos construirmos projetos econômicos? E a partir daí, sim, ver as implicações desde a fé, o engajamento comunitário, eclesial, para que, então, tenhamos incidência social, política, mas econômica. Porque senão nós vamos ficar num reformismo permanente, né? Então, como avançar nessa consciência, né, de que é um mundo que gira em torno de projetos econômicos e até que ponto nós estamos nos projetando nesse sentido de nos fortalecermos até o ponto de termos projetos econômicos alternativos, ou um projeto alternativo. Nesse mundo do trabalho, um pouco a questão que foi colocada, 6, o trabalho de cada um, a busca do desemprego, o medo de ficar desempregado, de um lado essa questão, de outro vão pegar gente que quer trabalhar mais, vão pegar a classe dos motoristas, que agora estão forçando a dormir 11 horas por dia, e a briga deles é voltar a trabalhar dormir só 8 horas por dia e tocar essa viagem. O que é esse pavor, né, de voltar, vamos dizer, quase uma escravidão psicológica na cabeça do pessoal? De onde nasce essa questão? O medo de alguém ficar desempregado na família, ou diz, ao menos você segura o emprego, porque o resto está... De onde tem toda essa questão, né? Até para colocar um pouco. Nós temos o Daniel e aí a gente passa para vocês, tá bom? Mas mesmo para ser mais pontualmente sobre o plebiscito. Então vamos organizar 5 minutinhos para cada um, por favor. Tem uma pergunta. Fica de esperança. Não, mas não é só a esperança, é as missões impossíveis. É porque não fica só em 5, se a gente tiver 10, passa de 10. Então, uma pergunta que sempre nos fazem, que surgiu aqui, mas surgiu por outras vias, é o seguinte: como esses grupos com políticas de destruição do estado do bem-estar social, de perda dos direitos, são políticas reacionárias, né? De voltar a história para trás. Eu não sei se vocês viram, esses dias devem ter visto um Frei Gilson. Falou aqui. Não sei. Aquilo que ele está propondo para as mulheres é voltar a história há quantos anos?
Quantas décadas? Não é só ele está propondo voltar à história, mas a política do Trump de fechamento das tarifas e tal é voltar à história econômica. Uma história que quando a gente pensa na mundialização da economia, isso é uma coisa que já está... É uma coisa que o capitalismo trouxe, mas uma coisa que seria muito positiva se fosse utilizada para uma produção mundial e que a distribuição também fosse... que aí não teria tantas diferenças com a África, com a Ásia, É a América. lógica da colonização mais pura, né? Onde a colônia deve tributos à metrópole. Ou seja, é voltar ao pacto colonial que você está dizendo, né? Como propor isso e sobreviver, e ganhar a eleição, e ter apoio de massa? Que é um dos fenômenos da atualidade é que essa extrema-direita fundamentalista tem apoio de massa. Não tinha há 30 anos atrás. Teve na década de 30. E depois da Segunda Guerra Mundial nunca mais teve. Como imaginar que na Alemanha, que sofreu com tudo depois do nazismo, um partido pode ter 20% dos votos, um partido nazista, 20% dos votos? Como imaginar que o Bolsonaro, falando as coisas que fala no Brasil e que prega no Brasil, tem 30% ali, qualquer pesquisa tem 30% dos votos? Isso está estruturado a partir do quê? Primeiro, primeiro a gente tem que entender, depois a gente vê o que faz, né? O Ruth já apresentou algumas coisas do que faz. Se a gente não entender o porquê, a gente não consegue combater. Por que primeiro? Isso tudo está muito em função do medo. Porque se você não tem uma solução, se você não tem um projeto, porque quando a gente fala, uma coisa é falarmos, olha, a sociedade seria melhor assim, outra coisa é ter um exemplo concreto. Entendeu, João? Tem um exemplo, durante a década de 40 e 50 existia um exemplo concreto de condições de vida que estavam melhorando numa parte do globo. Por isso que fizeram o Estado de Bem-Estar Social para fazer o contraponto. Hoje, nós temos que ver qual é o exemplo concreto. Não existe muito um exemplo concreto. A China está tentando se colocar como um exemplo concreto alternativo. Hoje nós não temos. Quando não se tem um exemplo concreto, o que nos sobra? O medo. É o medo de perder o emprego, por isso eu prefiro estar desregulamentado e trabalhar 12 horas, mas vou garantir pelo menos o pão, né? É o medo das famílias, com todo o avanço, medo das famílias estruturado no patriarcalismo, com todos os avanços das conquistas das mulheres, das pessoas, das minorias. É o medo. Esse medo está sendo muito bem explorado pela extrema-direita. E para fazer isso, ela instrumentaliza as religiões. Ela instrumentaliza as religiões e trabalha no nível de valores. Você veja, no debate eleitoral de Bolsonaro, ou no próprio debate do Trump, ele não desce muito nas questões econômicas. O Trump falava que botar os imigrantes para fora. Por que os imigrantes? Medo. Tem coisas extremamente contraditórias. Por exemplo, Portugal precisa do imigrante, inclusive, para pagar a aposentadoria do português, assim como a Itália, como a Espanha. E eles fazem campanha, como a Alemanha, fazem campanha contra os imigrantes, que é contraditório com a própria economia, com a própria sobrevivência dos mais velhos que estão aposentados. Eles fazem isso para gerar um medo, para afastar o diferente. O imigrante é o diferente, para manter um grupo, né? E com isso instrumentaliza as religiões. E o fundamentalismo religioso é um grande instrumento ideológico que está sendo utilizado nas várias legitimações desses grupos. Imagina o Trump. Trump, eu acho que se ele passou na frente de uma igreja quando criança ou depois, deve ter sido no carro blindado dele.
E ele foi para os palanques com a Bíblia. Com a Bíblia. Bolsonaro. Instrumentalizam estão instrumentalizando a religião. E isso não é só, como muitos falaram no neopentecostalismo. Hoje isso é muito forte na Igreja Católica. É impressionante agora com a enfermidade do Papa, como teve grupos hostis. Desejando a mão. Então assim, e isso tem influência de massa. Como contrapor isso? Isso tem influência de massa. O tal do Frei Gilson teve 1 milhão na live dele, em que ele falou aquelas coisas todas. Todas aquelas coisas. 1 milhão de acessos. 4 horas da manhã, todos os dias. Como contrapor isso? Unidade. Uma das grandes experiências que a década de 30 ofereceu para a esquerda, os progressistas do mundo, foi que a divisão foi um dos grandes fatores de ascensão do fascismo. A gente precisa ter unidade. E unidade, aí, Dom Reginaldo, aí aparece o problema que o senhor está dizendo, que o senhor colocou. A unidade, no mundo que a gente está vivendo hoje, em que, primeiro que as condições de vida e as situações estão cada vez mais agudas. A unidade entre as forças progressistas é muito complicada, porque você tem várias camadas, vários programas de solução, até chegar no econômico, né? E essas forças, elas não estão majoritárias nas sociedades. Elas estão sempre, a gente está, no mundo inteiro, estamos ganhando eleição. Quando ganhamos eleição com 1% a mais. Eu estou trabalhando no Equador agora. O Equador foi um empate técnico, absoluto, a eleição. Entre uma candidata mais progressista e um amigo do Trump. Um empate técnico. Situação do México e situação do Uruguai, que foi uma vitória mais... é raríssima. Então a gente está com sociedades divididas em que é muito difícil. Então, qual a grande tarefa? Como construir a unidade sem necessariamente ter todo o programa e com isso ir avançando no programa. Aí é o grande tema que muitos estão falando, mas vamos esperar até quando? Vamos viver de reformas de baixo nível até quando? Até quando as forças permitirem o avanço disso, né? Essa é uma grande contradição da realidade, porque ao mesmo tempo que a gente não avança, a gente também fica fragilizado no convencimento de grandes parcelas da população. Então são desafios, assim como a realidade está cada vez mais complexa, tudo está interligado, a nossa resistência também está mais complexa e tudo está interligado. Mas tem fatores que estão contribuindo, por exemplo, o Ruth falou uma coisa seguinte, eu peguei e anotei aqui, que os empresários sempre falavam, né, os neoliberais, bota o empresário lá, tira o Estado, bota o empresário que vai resolver as coisas. A realidade está muito pedagógica. O que os Estados Unidos está fazendo é exatamente isso hoje, certo? Quem está lá administrando é Elon Musk, certo? Um dos maiores empresários do mundo, certo? E nós vamos ver como é que vai ser agora. A carestia. A primeira coisa que ele fez foi terminar com o site, está demitindo funcionalismo público a rodo. Vamos ver quando o empresário está diretamente, porque eles sempre estão no poder, né? Quando eles estão mais diretamente, se isso vai ser pedagogicamente importante para a gente, para mostrar para a população como é um governo diretamente dos empresários, porque indiretamente sempre é. Eu vou pegar essa fala aqui que eu acho que eu lembrei da fala de um amigo que ele dizia, tem que acabar com esse mito de que bilionário é inteligente. O melhor exemplo
é aqueles bilionários que entraram numa cápsula submarina para ir ver o Titanic e morreram. Exemplo melhor de que bilionário não é inteligente. O Trump, o próprio Dória aqui, né, o Milley, enfim, todos esses que se colocam como porta-vozes desses setores, sim, são de um nível de rebaixamento intelectual gigantesco. Então acho que, para além do debate, né, que Chico colocou da unidade, acho que a necessidade de retomar processos de formação política com densidade, com profundidade é fundamental na atual conjuntura. A gente na esquerda também tem um nível de rebaixamento dessa experiência histórica da análise política que é muito grande, por essa questão. Quantas pessoas hoje em dia leem um livro, todo mundo se informa por podcast, youtuber, não sei o que e tal, e perdeu essa capacidade de ter uma leitura histórica mais densa, de escutar também os mais velhos e saber essa, né, essa cultura oral também, que é tão forte nos nossos territórios e que também dialoga com essa dimensão, né, da espiritualidade, né? Eu acho que isso também serve de aprendizado para uma tradição da esquerda que quis ignorar a espiritualidade como um fator de transformação, né? Que diz, se a gente quiser fazer revolução, tem que acabar com a religião, e desconhece toda a história da América Latina, né, que foi movida pela relação muito umbilical entre fé, transformação, revolução. E eu acho que resgatar isso, não só, né, na tradição que a gente tem do debate da teologia da libertação, né, das pastorais, do próprio símbolo que o Papa Francisco representa, mas também da criação de ferramentas importantes, por exemplo, como a Frente Evangélicas e Evangélicos pelo Estado de Direito, né, que de alguma forma disputam esses setores que estão tentando pensar uma teologia da prosperidade, que nada mais é do que capitalismo para os pobres, né, um cristianismo sem Cristo. Quantas vezes, né, esses setores de um fundamentalismo religioso neoliberal evocam exemplos de Cristo, né, não existe, é totalmente acristã essa filosofia desses setores fundamentalistas, né? Então acho que também ter essa capacidade de dialogar, né, com os bons exemplos, né, que a gente tem é fundamental. Do ponto de vista do debate econômico, né, acho que isso é o que, de alguma forma, um dos grandes limites principalmente dos governos progressistas, assim, que a gente teve, que não conseguiram construir projetos políticos importantes, mas do ponto de vista de superar essa lógica do capitalismo dependente. O Brasil continua dependendo da lógica, né, de exportação de commodities, né? Então, assim, acho que quando o Chico traz a guinada chinesa, do ponto de vista de um projeto de economia planificado pelo Estado, então foi um elemento da tecnologia, né, que começou a duras penas, né? Há muito pouco tempo atrás a gente tinha como exemplo de coisa tecnológica de baixa qualidade o Xing-Ling, né, o celular chinês, que era o mais barato de baixa qualidade. Hoje, o que há de mais avançado do ponto de vista tecnológico vem da China. Então, assim, precisa começar. Como é que a gente não tem uma marca de aparelho de celular no Brasil? Então, a gente não produz nada nesse sentido de tecnologia, né? Como é que a gente não redireciona a nossa economia do ponto de vista da transição energética para a produção de placas solares de menor custo, né, para a população que hoje... Então, assim, pensar essas chaves, né, como a gente articula necessidades populares e essas tecnologias é fundamental. Não é só também investir na tecnologia pela tecnologia, né, porque as Big Techs estão aí para mostrar que a tecnologia pela tecnologia vai levar ao que o nazismo produziu também, né, a ciência pela ciência, mas a ciência que era a ciência de Mengele, da eugenia e tudo isso. Então, acho que pensar... como a gente pensa uma economia para além do capital, de desmercantilizar, né, de dizer que no momento em que, vejam, minha gente, a gente teve, o último censo apontou que o número de imóveis
vazio, de domicílios vagos no Brasil cresceu 87%. A gente tem hoje 11,4 milhões de domicílios vazios no Brasil, enquanto o déficit está ali em torno de 6 milhões de famílias precisando de moradia. Então a gente tem uma urgência de dizer que moradia não é uma mercadoria. Se você tem hoje 300 mil reais e você quer lucrar com esse dinheiro, você compra um imóvel porque você vai ter lucro certo, né? Então, quebrar com essa lógica de financiarização das nossas necessidades mais básicas, né? Da moradia, do acesso à água, do acesso à energia, etc. E trabalhar na perspectiva de uma economia da desmercantilização, onde a gente passe a contabilizar, por exemplo, uma ocupação resulta em quê em termos econômicos? Aquelas famílias que estão lá deixam de pagar 800 mil reais de aluguel por semana e conseguem garantir melhor comida na mesa, conseguem garantir acesso a transporte, então assim, como é que a gente vai trabalhando numa perspectiva que articule desmercantilização, economia voltada para a vida, para a lógica coletiva e esse debate da tecnologia. Não é um debate simples a se fazer, mas a gente precisa provocar. Eu acho que os BRICS, né, apontam para a gente aí, a gente vai ter uma reunião dos BRICS esse ano, né, esse debate da soberania digital, etc. É um debate que está na ordem do dia, eu acho que a gente precisa avançar nisso. E sobre plebiscito, para terminar aqui, né, o debate do plebiscito foi lançado, né, como eu disse, hoje vai ter essa reunião. A ideia é que a gente tenha um plebiscito com 2 ou 3 questões, né? A primeira questão seria voltada para essa questão do fim da escala 6x1 e da jornada de trabalho, uma segunda questão sobre taxação de grandes fortunas e isenção do imposto de renda, e a possibilidade de uma terceira questão sobre a questão ambiental, que ainda não está certo que vai ser formulado ou não, porque eu acho que tem um nível de complexidade no tema que eu não sei se a gente vai ter unidade em uma pergunta especificamente. Mas a ideia é isso, colocar na rua esses debates, né, ter como horizonte essa consulta ao povo brasileiro, né, em relação a esses temas que devem findar em setembro, né, o pessoal estava colocando o 7 de setembro como marco para essa pauta do plebiscito. A gente precisava avaliar também do ponto de vista do tempo político, se a gente joga isso para setembro, pode perder a oportunidade de debater orçamento esse ano e várias outras coisas, mas isso está sendo debatido hoje à tarde e eu acho que o importante é a gente se engajar nesse processo e conseguir, né, fazer com que ele ganhe as ruas, que dialogue com a população, né, e que a gente vá disputando valores na sociedade, né, que eu acho que a ideia do plebiscito ou dessas pautas que a gente está propondo são nada mais do que a tentativa de fazer essa disputa de valores na sociedade que a gente tem perdido hoje para esses setores mais conservadores e finalizar com a pauta que eu não falei, mas que também é muito importante, que é a pauta do sem anistia, né? Acho que essa é uma pauta que também precisa mobilizar, né? A partir de um debate profundo sobre memória, verdade e justiça na nossa sociedade, né? Acho que o Oscar, o primeiro Oscar que o Brasil ganhou do ponto de vista, né, acho que reforça esse sentimento de essa urgência de a gente estar trazendo essa questão, né, o plano golpista, a denúncia da PGR também fundamenta a gente a pautar esse tema junto à sociedade, né, não só o 8 de janeiro, mas toda a estratégia que foi montada, né, precisa a gente visibilizar isso. Então acho que a gente tem aí condições de, não dentro de um ambiente favorável, né, onde a gente está confortável para defender as nossas pautas, mas fazer ela de forma muito aguerrida, né, do jeito que a gente sempre fez, e mobilizando a partir não só de atos de rua, mas também dessa estrutura de plebiscito, montando os comitês, né, fazendo as comissões de comunicação, de formação política, que a gente consiga avançar, né, e mudar um pouco dessa correlação de forças e vislumbrar um futuro de mais esperança, de menos medo, de menos ódio e de mais solidariedade entre nós.
Gratidão, Mude, gratidão, Chico Botelho, gratidão principalmente pelo respeito com a gente, com o tempo, e que nós temos outras pautas para tratar, mas que com a contribuição de vocês, né, a gente tem como aperfeiçoar todas as nossas discussões que nós teremos ainda até amanhã. Tá bom? Então, queremos manifestar essa gratidão agradecendo a vocês por todo esse esforço e essa contribuição.